deixa eu voltar para esse caso de Belo Horizonte. Professora Soraya, uma revelação feita pela polícia que deixou todos estarrecidos. Todos, desde os familiares mais próximos às amigas. Esse sujeito aqui, gente, teve a ousadia de ligar para a escola onde ela trabalhava, nas férias escolares, para perguntar se teriam visto a mãe. Aqui, ó, as lágrimas pedindo justiça, dizendo que tinham acabado com o mundo dele, com a vida dele. Um sujeito que dizia abertamente, segundo a polícia, que a Soraya, a professora, que desapareceu de casa sem deixar rastros, teria sido morta no que poderia ser um latrocínio. Um sujeito que teve coragem de escrever uma carta para se despedir da mãe. Coloca aqui o recado que ele postou, inclusive, na internet, gente. Olha o tamanho dessa carta. E ele diz, gente, presta atenção. Me despeço de você hoje, mãe, a maior, mais forte e mais bela parte do todo que eu sou. E dizer adeus a você é como tentar fechar um livro que nunca vou parar de ler. Arrependimento, meu irmão. Arrependimento por ter feito o que fez, porque, segundo a polícia, a morte dessa mulher teria sido provocada por ele. Olha isso, você foi e sempre será a melhor professora que eu já tive. Não só de história, mas de toda uma vida. Tem um trecho aqui, gente, ele postou isso logo depois que ela foi encontrada morta em um viaduto, no que parecia ser ali um reduto, inclusive, de tráfico de drogas, tá? Escolheu o endereço? Será que ele escolheu o endereço, Guastelli? Muito provavelmente, né? Tenha premeditado, né? Olha isso, quantas vezes eu te vi contar histórias e quantas vezes mais eu percebi que você mesma era uma história linda, escrita com verdade, fé e afeto. Olha a frieza desse sujeito. Você cria, você carrega 9 meses na barriga, passa um perrengue danado para colocar no mundo, mais um perrengue para, sendo professor, e quem é professor entende, a senhora, minha amiga, que é professora, o senhor, meu amigo, que é professor, você que sua mãe é professora, ou seu pai, você sabe exatamente como é ser professor no Brasil. O perrengue que você enfrenta para tocar a sua vida e levar educação e ensino para crianças que muitas vezes são mais rebeldes do que você imagina. Aí cria esse sujeito aqui, dá a ele todas as melhores escolhas da vida para ele cometer um crime como esse, segundo a polícia, friamente, por um motivo que vai ser... Nossas equipes já estão indo para lá, a gente tem um repórter que está chegando no local. A polícia quer falar nesse caso diante da gravidade do que esse homem fez contra a própria mãe. Então a polícia ligou para o Cidade Alerta, vem para cá, nós mandamos uma equipe direto para a delegacia, porque a polícia disse assim, Dionísio, ele é frio, ele é muito frio. E foi relendo essa carta que eu vi. Ele deu uma pista, Guastelli. Ele deu uma pista. Aqui em cima ele diz, um livro que nunca vou parar de reler. E aqui embaixo, gente, aqui ó, hoje meu mundo está mais triste, mais vazio, sufocante. Mas dentro de mim, mãe, você continua viva. Na minha voz, nas minhas escolhas, no que eu fui, no que eu sou, no que eu sempre serei. Assassino da própria mãe. Para mim isso pareceu um recado. Um misto de certeza do que fez, um misto da certeza do que ele iria encontrar pela frente, do nome que ele decidiu assumir, porque segundo a informação da polícia, a polícia crava, ele matou a professora. Ele matou a própria mãe. E a gente vê um sujeito que escreve isso e ainda tem direito a dizer assim, vai em paz minha baianinha, com meu amor eterno e com a certeza de que sua luz nunca vai se apagar. Só se for um psicopata, gente. Isso deve ser um psicopata. E é bom nem colocar também essa palavra, porque aí vai terminar pedindo ali uma medida de sanidade mental, vai pedir ali uma avaliação psicológica para dizer que não pode ficar preso, mas ele foi capaz de matar a mãe de 56 anos. A polícia acredita que isso pode ter acontecido entre a sexta-feira à noite e o sábado. Por quê? Porque no sábado ele viaja. Ele deixa a cena do crime. E a mãe possivelmente já estaria morta. Nossa equipe já está chegando? Gente, nossa equipe está chegando lá. O Luiz Zamatari está me relembrando uma coisa aqui. Quando é um crime assim, gente, eu costumo dizer o seguinte. Quando você é vítima de um crime hediondo, um assassinato, um latrocínio, você assume a dor para você. Primeiro que você não sabe contar
o que pode ter acontecido. Você cria várias histórias na sua cabeça de tudo que você ouviu, que você cria. Você pede justiça, pede. Só que ao mesmo tempo em que você pede justiça, você quer falar. Você quer mostrar a sua cara porque você quer que a polícia saiba que você quer um resultado. Ele mandava recado pela polícia pelas redes sociais, por mensagem do WhatsApp para nossa redação, mas na hora que a gente pedia para ele dar entrevista, estou muito abalado. Tem a reportagem aí, Zamataro, só para você em casa entender o tamanho da frieza desse sujeito, a do enterro mesmo. A gente colocar antes, é o tempo da nossa equipe chegar lá na delegacia para a gente ouvir da boca do delegado como foi que esse sujeito planejou tudo isso. A reportagem está pronta? Vem para cá, solta aí. O enterro da professora Soraya Tatiana França, de 56 anos, reuniu parentes, amigos, colegas de trabalho e alunos. Ao lado do caixão, a mãe, as irmãs e o filho de Tati se emocionaram. Abatido, o pai da professora agradeceu as demonstrações de carinho. Eu descobri o alcance do amor da minha filha quando eu vi aquela quantidade de pessoas no velório. E aquela quantidade de corbéis, de flores do velório, eu realmente fiquei, assim, impactado com tanto amor que eu vi escrito por ali. A morte da professora de História tem mobilizado a polícia. Menos de 24 horas depois da descoberta do corpo, agentes e peritos estiveram na casa dela, no bairro Santa Amélia, na Pampulha. O caso, investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, é tratado como feminicídio. O filho de Tati sentiu falta da mãe depois que ela não atendeu às ligações e não retornou às mensagens enviadas por ele no fim de semana. Matheus havia visto Tati pela última vez na noite de sexta-feira, quando se despediu da mãe. Ele seguiu para a Serra do Cipó, onde pretendia passar o fim de semana com amigos. Eu fiquei com o chaveiro para a gente entrar na casa, entramos e vimos que ela não estava lá, mas a casa estava em perfeita ordem, não tinha nada fora do lugar. A chave do carro dela estava em cima do móvel da televisão, estava tudo no lugar, estava tudo certinho lá. Pouco depois, Matheus chegou ao condomínio e eles foram até o hospital que Tati costumava procurar quando estava com algum problema de saúde. Sem notícias dela, eles registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. No domingo, o rapaz foi avisado pela polícia de que um corpo sem identificação havia dado entrada no IML da capital. Segundo os policiais que estiveram na cena do crime, o corpo de Tati estava seminu e parcialmente coberto por um lençol. Ela tinha manchas de sangue e sinais de uma possível violência sexual. Durante o sepultamento, alunos destacaram o exemplo deixado pela professora Tati. Ela já chegava na manhã alegrando a sala, preenchendo a sala. Ela tinha um alto astral, um carisma, sempre muito disposta a ajudar todos. Tinha um contato especial com cada aluno. Ela conseguia marcar cada aluno. Eu acho que isso vai ficar. Ela vai continuar viva na gente, no modo... Se hoje eu vejo a vida de uma maneira mais leve, se hoje eu vejo o mundo, os acontecimentos com uma sensatez, foi porque ela me ensinou isso. Então eu acho que esse legado é que tem que permanecer. Até o momento, a polícia não divulgou se já existem suspeitos identificados ou qualquer outra pista sobre a dinâmica e a motivação do crime. Para o pai de Tati, o mistério em torno do caso vai ser desvendado. Eu não sei nada, não estamos sendo informados de absolutamente nada. Entende? Estamos tão surpresos quando as coisas começaram a acontecer. Eu acredito na justiça dos homens. E acredito que os homens vão fazer a justiça dos homens. Agora você imagina a dor desse pai, desse avô, ao receber a notícia da polícia agora que o homem que fez essa maldade contra a professora, a pessoa que foi lá, que teve violência, gente. Inclusive, não se descartava a possibilidade de violência sexual. Laudos que ainda não ficaram prontos. Agora, você imagine para esse avô, para essa avó, que foram abraçados por esse sujeito aqui. Ó, aqui o momento em que ele está abraçado com o avô. Olha isso, lado a lado. Lágrimas de crocodilo. O Guastelli estava dizendo aqui, você reparou? Você prestou atenção? Ele ligou para as pessoas para quê, Guastelli? Para criar um álibi, né? Para realmente aí tentar dificultar a investigação e para tentar aquela coisa, despistar aí do que ele ia fazer. E realmente aí ele mata a mãe de sexta para sábado, né? Muito provavelmente seja essa dinâmica, e vai viajar, né?
teve o tempo de escolher o local para deixar o corpo antes de viajar. E de lá ele começa a ligar para as pessoas porque está dizendo que não consegue falar com a mãe. Algumas pessoas até me disseram: Dionísio, por que ele ligou para a escola se ele sabia que a mãe estava de férias? Por que ele ligou para algumas amigas que a mãe já não encontrava? O que ele queria com essas pessoas? No momento eu não acreditei, gente, porque eu não consigo colocar na minha cabeça. E eu acho que a senhora em casa deve estar pensando a mesma coisa. Você, minha amiga que acompanha o Cidade Alerta, a gente não consegue conceber pessoas de caráter, pessoas de bem, que um filho é capaz de fazer isso contra a própria mãe. Um filho é capaz de planejar, desenhar, arquitetar uma morte de forma tão fria e brutal que essa mulher foi brutalmente agredida e suspeita de violação sexual. Você tem ideia disso? Do que esse rapaz foi capaz de fazer, segundo a polícia? Nossa equipe está quase lá, hein? Estou acompanhando aqui pelo meu monitor. Nossa equipe vai chegar na delegacia. O delegado, conversei com ele, gente, durante a reportagem, ele está consternado, ele está abalado diante do que ele descobriu. Você imagina o que pode estar por trás disso para deixar um delegado abalado, um homem que tem 15 anos de experiência. Marcos Leandro está acompanhando o deslocamento da nossa equipe. Também ficou Marcos Leandro, que conhece muito bem Belo Horizonte. É de assustar, Marcos Leandro, porque você imagina tudo no mundo, menos que um filho seja capaz das atrocidades que nós estamos lendo do primeiro relatório enviado pela polícia, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde para você também, Dionísio. Boa tarde a todos. E olha só o detalhe, né, que a gente vai trazer agora sobre esse caso, sobre esse assassinato. O Matheus, segundo informações, ele no fim de semana se dirigiu até a Serra do Cipó, que é um parque, né? É um parque natural. Que fica na região metropolitana praticamente de Belo Horizonte, lugar bastante conhecido, muito bonito por sinal. E no caminho, o corpo da Soraya, da professora Soraya, foi encontrado sob um viaduto na cidade de Vespasiano. E Vespasiano, que também fica na Grande BH, o Dionísio, é caminho da Serra do Cipó. Então o que a gente deduz? Que ele matou a mãe, deixou o corpo debaixo desse viaduto na cidade de Vespasiano, que fica a caminho, como eu disse, né? Você, geralmente, para ir até a Serra do Cipó, você passa por Vespasiano. Então deixou o corpo da mãe, né? Desovou o corpo da mãe e seguiu para a Serra do Cipó para passar o fim de semana com os amigos, né? Segundo informações, Dionísio. Olha só que detalhe sórdido, né? Esse rapaz, o Matheus, foi capaz de fazer. Mais sórdido ainda é escrever o depoimento que ele escreveu e colocou numa rede social. É ele tentar, de todas as formas, criar um álibi para fugir do crime. E você me lembrou um detalhe, Marcos Leandro, ele foi se encontrar com amigos. Será que nós teremos também uma reviravolta nesse caso, além dessa que já deixou todos assustados, abalados? Um filho fazer isso com a mãe. Nesse local que você está vendo aí na imagem, ela ter sido encontrada, o corpo largado aí, com sinais de muita violência. Será que nós teremos outros envolvidos, que foi um plano traçado por esse sujeito para ficar com o apartamento, para ficar com o carro dela? Porque você vê, as únicas pessoas que deram entrevistas, o pai da Soraya, e é aquilo que eu digo, quando você está consternado, que você quer uma solução, você dá a cara para bater, e uma vizinha que era amiga de porta da professora Tati. Uma aluna que foi lá e disse: se eu sou o que sou, aprendi com a professora Tati. Será que a polícia vai trazer também outros nomes? Porque isso me parece algo premeditado. Isso me parece algo desenhado. Esse sujeito armou tudo isso e planejou essa fuga?